Nem Celso Sabino, nem nenhuma liderança do Centrão vai deixar os espaços que ocupa no governo Lula. Digam Ciro Nogueira e Antônio Rueda o que quiserem. Defendo apoiar Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior ou quem quer que seja em 2026. A gente vai, mais uma vez aqui no canal, explicar a natureza do Centrão. O Centrão representa um dos fenômenos mais peculiares e, ao mesmo tempo, definidores da política nacional. Não se trata de um bloco ideologicamente coeso, unitário, tampouco uma frente programática com objetivos claros, nítidos, de transformação social ou de qualquer outro rumo para o país. O Centrão é essencialmente um agrupamento de partidos e parlamentares que se move por uma lógica própria, a busca incessante por espaços de poder, cargos estratégicos e recursos orçamentários que possam ser convertidos em capital político e eleitoral junto às suas bases eleitorais. Esta é uma força política que opera como o maior paradoxo do sistema político brasileiro. Poderoso nacionalmente, mas com interesses fundamentalmente regionais. Sem unidade eleitoral, mas com extraordinária coerência em busca por influência política. Uma das características mais marcantes deste bloco político é sua incapacidade ou desinteresse em se unificar nacionalmente em torno de candidaturas presidenciais. Enquanto partidos ideológicos como o PT à esquerda ou, em boa medida, o PL à direita conseguem articular projetos nacionais, o Centrão opera uma lógica fragmentada, priorizando alianças locais, regionais, que maximizem seu poder em cada território específico. Essa fragmentação não é acidental, pois permite que seus integrantes naveguem com flexibilidade no cenário político, apoiando diferentes candidatos em diferentes regiões, conforme a conveniência eleitoral. E o que emerge dessa dinâmica não é um bloco coeso, mas uma federação informal de interesses regionais, onde um deputado do Maranhão e outro de Santa Catarina podem permanecer no mesmo partido, mas possuem agendas e prioridades completamente distintas, às vezes até opostas. O pragmatismo é a marca registrada do Centrão. Seus partidos, PP, Republicanos, MDB, PSD, União Brasil, entre tantos outros aí, não hesitam em apoiar governos de diferentes matizes ideológicos, desde que isso signifique acesso a cargos e recursos. Essa flexibilidade ideológica permite que o Centrão seja um fiel da balança em qualquer governo, independentemente de quem ocupe o Palácio do Planalto. Sua lealdade está condicionada à manutenção do fluxo de recursos e poder e pode mudar rapidamente se essas condições não forem atendidas minimamente e, evidentemente, a depender do quadro político mais geral. A lógica é simples e brutal. O Centrão se move apenas quando há espaço de poder a ser ocupado ou para manter os espaços de poder que ele tem, transformando a política em um balcão de negócios onde o Estado se torna moeda de troca. O que observamos na atual conjuntura brasileira é a materialização dessa lógica em sua forma mais cristalina. O governo Lula, eleito sem uma base ideológica em número suficiente no Congresso Nacional, se viu obrigado a negociar com o Centrão para garantir governabilidade. O resultado foi, evidentemente, uma distribuição de ministérios, cargos em estatais e liberação de emendas parlamentares para agradar essa base parlamentar no Congresso Nacional. Essa dinâmica revela uma verdade incômoda sobre o sistema político brasileiro. O Centrão não se move por convicções ideológicas ou programáticas, mas por interesses pragmáticos e imediatos na maioria das vezes. Sua existência transforma instituições estatais em extensões de bases parlamentares. Um dos principais instrumentos de poder do Centrão são as emendas parlamentares, que cresceram exponencialmente nos últimos anos. De acordo com dados recentes, o valor das emendas parlamentares saltou de mais ou menos ali de 10 bilhões de reais em 2015
para algo em torno de 50 bilhões de reais em 2025. Esse crescimento vertiginoso não é coincidência, representa a institucionalização do poder do Centrão sobre o orçamento público, que cresceu exponencialmente. Esse poder, essas emendas, desde o golpe de 2016 que apeou Dilma Rousseff da presidência da República. As emendas parlamentares, especialmente as apelidadas como emendas PIX, permitem que deputados e senadores deste bloco, essencialmente, mas de outros, né, de todos, na verdade, transfiram recursos diretamente para seus redutos eleitorais, muitas vezes com pouca transparência ou fiscalização, quando não chega a ter nenhuma transparência e nenhuma fiscalização. Esse mecanismo garante que parlamentares do Centrão possam alimentar suas bases políticas com recursos federais, fortalecendo seu capital eleitoral e perpetuando seu poder político. O Supremo Tribunal Federal, mais notadamente na figura do ministro Flávio Dino, vem tentando impor maior transparência a esse processo todo. Mas o Centrão responde com manobras legislativas para preservar seu controle sobre esses recursos, como demonstrado, inclusive, no caso da PEC da blindagem, agora, no mês de setembro de 2025, em que eles buscavam se livrar de ações policiais, enfim, que investigam essas coisas, né? Que dificultando a abertura de processos criminais contra parlamentares sem autorização do Congresso Nacional. O caso do ministro do Turismo Celso Sabino ilustra perfeitamente a dinâmica do Centrão em todos os governos. Indicado pela União Brasil para o Ministério do Turismo como parte do acordo para garantir apoio ao governo Lula, Sabino se viu no centro de uma disputa de poder quando seu partido decidiu romper com o governo Lula em 2 de setembro de 2025. A União Brasil, junto com o PP, né, eles formam hoje uma federação partidária, havia anunciado o desembarque do governo no início deste mês, em 2 de setembro, dando um ultimato para que seus filiados deixassem os cargos no Poder Executivo. Celso Sabino chegou até a entregar uma carta de demissão ao presidente Lula. Mas, evidentemente, não se pode brigar com a natureza do escorpião. Celso Sabino desistiu de deixar o cargo, né? Desistiu de desistir do ministério, após receber, inclusive, o apoio de 46 dos 59 deputados da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados. Enquanto as cúpulas partidárias podem anunciar posições políticas alinhadas com seus interesses nacionais, os parlamentares, individualmente falando, seguem uma lógica mais pragmática, a que lhe for conveniente, priorizando, inclusive, acessos a recursos e cargos que beneficiem suas bases eleitorais. No caso de Celso Sabino, a permanência no ministério garante que os deputados de União Brasil mantenham acesso aos recursos e à influência proporcionadas pelo Ministério do Turismo e também dos outros ministérios, porque eles sinalizam continuarem à base de apoio do governo. Desse jeito tosco que a gente tem visto, mas continuou. O interesse local falou mais alto que a coerência nacional partidária, demonstrando que cada parlamentar faz seu cálculo político baseado nas necessidades de sua base eleitoral. No dia 28 de setembro de 2025, o jornal O Globo revelou que União Brasil e o PP ainda mantinham, mesmo após anunciarem o desembarque no governo, mesmo após darem ultimato aos seus nomes no governo, mantinham mais de 140 cargos distribuídos pela esplanada dos ministérios, 97 deles ligados à União Brasil e 43 ao PP. Esses postos estratégicos estão localizados em autarquias e órgãos com orçamentos bilionários, muitas das vezes, como o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, controlado por indicado do PP, e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, onde dirigentes do União Brasil ocupam posições de diretoria. E ainda há afiliados dessas legendas na Codevasf, na FUNAI, no Ministério da Saúde e até ali no Palácio do Planalto. Esses cargos funcionam como espaços valiosos de poder regional, controlados por apadrinhados de parlamentares, constituindo uma teia de interesses que explica a resistência em abandonar posições no governo. Cada parlamentar
Cada liderança do Centrão faz seu cálculo político e esse cálculo raramente leva em conta a ideologia que, porventura, esse parlamentar ou indicado possa ter. O resultado foi previsível e cantada essa bola aqui no canal. Sabino desistiu da demissão e segue no governo com o apoio da bancada, ainda que sob ameaça de expulsão do partido União Brasil, ainda mais, né, com o Lula como franco favorito para ser reeleito em 2026. É nítido o motivo da preferência de Sabino, é o velho pragmatismo do Centrão em ação. Se há um político que personifica o modus operandi do Centrão na política brasileira contemporânea, esse alguém é Arthur Lira, do PP aqui de Alagoas. E esse continuar, tá? Sem criminalizar indicações políticas para cargos em comissão. Isso é importante, inclusive, para a democracia. O uso desses cargos é que é um problema. Se o trabalho está sendo feito, se o trampo está sendo feito, ótimo, excelente. A questão é que muitas vezes o trabalho não é feito, né? Fica apenas essa coisa das relações de poder.